Olá, você acompanha agora alguns destaques desta segunda-feira. O número de inadimplentes no Brasil atingiu um recorde no mês de maio. A pesquisa da Serasa apontou que em todo o país, mais de 66 milhões de pessoas estão devendo. O Brasil alcançou o maior número de inadimplentes desde o início da série histórica feita pela Serasa em 2016. Em maio, mais de 66 milhões e 600 mil pessoas estavam com os nomes negativados por dívidas. Segundo a Serasa Experian, os números representam um aumento de 4 milhões de nomes. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria das dívidas é com o segmento de bancos e cartões, que representa 28% do total. Depois aparecem as contas essenciais, como água, luz e gás. Na sequência, estão setores de varejo e financeiras, serviços, telefonia e seguradoras. A Serasa espera que o saque extraordinário do FGTS de R$1.000 possa ajudar os negativados a limpar o nome. Os dados apontam também que a faixa etária mais jovem, de 18 a 25 anos, foi a que mais cresceu em inadimplência. Isso na comparação entre maio de 2021 e 2022. A alta foi de 10,75% e chegou a 8 milhões e 560 mil negativados. Já o número de idosos com dívidas cresceu 8,3%, alcançando quase 11 milhões e meio de pessoas. Ainda assim, o maior número de inadimplentes, os de 26 a 40 anos, tem mais de 23 milhões e meio de negativados. Depois aparecem os brasileiros entre 41 e 60 anos, grupo no qual há 22,8 milhões em situação de inadimplência. O sistema 5G mal começou a funcionar no Brasil e já estimulou uma corrida por novos celulares. A venda de aparelhos compatíveis com o novo sistema aumentou 230% nos 5 primeiros meses deste ano. Por enquanto, só Brasília conta com o 5G no Brasil, mas a chegada da nova tecnologia já anima os consumidores a buscarem aparelhos compatíveis. É o que mostra um levantamento feito por uma consultoria de mercado. A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro e maio deste ano, e na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 230%. E o principal motivo, segundo os consumidores, foi a oferta de aparelhos mais baratos que comportam o novo sistema. Para se ter uma noção, no primeiro semestre de 2021, o preço de um celular 5G era de aproximadamente R$ 5.350. Já no segundo semestre do mesmo ano, já era possível encontrar aparelhos por R$ 2.500, metade do preço. Isso refletiu nas vendas. O 5G é a quinta geração de tecnologia de internet móvel. Uma das grandes vantagens dela é a velocidade, que pode chegar na casa dos gigabytes por segundo, fazendo com que para baixar um filme leve poucos minutos. Mesmo depois da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre combustíveis, o diesel comum baixou muito pouco. Caiu em média 5 centavos por litro em 2 semanas. Apesar da redução do ICMS, o diesel pouco sentiu o efeito da medida. Enquanto a gasolina e o etanol baixaram aos menores valores desde o ano passado, o diesel comum registrou uma queda de apenas 5 centavos no preço médio. O Ministério de Minas e Energia havia estimado que a redução do ICMS acarretaria em uma queda de 13 centavos em média no custo do litro do combustível. Mas, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do diesel no Brasil entre 3 e 9 de julho foi de R$ 7,52. Há 2 semanas antes da implementação da medida, esse valor era de R$ 7,57. Neste ano, foi a primeira vez desde o início da série histórica da ANP, em 2004, que o preço médio do diesel ficou mais alto do que o da gasolina. A redução do ICMS afetou menos o diesel porque os estados já trabalhavam com alíquotas menores para o produto, quando comparadas às de outros combustíveis. Segundo a ANP, o diesel S500 acumula uma alta de 65% em 12 meses. Em junho de 2021, o preço médio do litro no Brasil estava em R$ 4,54.
O último reajuste de preços da Petrobras, em junho deste ano, subiu o valor do combustível nas refinarias em 14,26%. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta tarde com uma sessão semipresencial. E o destaque da pauta é a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Os congressistas só podem entrar em recesso após a votação dessa matéria, que define a prioridade de gastos da União para o próximo ano. Já para amanhã, a expectativa é pela votação da PEC social, que cria e amplia vários benefícios à população. A votação da matéria precisa de apoio de 308 dos 513 deputados para ser aprovada. Portugal tem sofrido com incêndios florestais que devastam o norte e o centro do país. Essas regiões, inclusive, decretaram estado de contingência. Quase 1.500 bombeiros lutam em Portugal para controlar incêndios florestais que devastam há vários dias áreas do centro e do norte do país. Moradores foram retirados dos locais de risco e o governo decretou o estado de contingência devido às temperaturas elevadas. 2 incêndios foram declarados na quinta-feira, em Carrazeda de Anciães e em Ourém, enquanto o outro começou na sexta, em uma zona próxima de Pombal. Lisboa pediu à União Europeia que acione o mecanismo comum, com o qual foram mobilizados 2 aviões-tanque procedentes da Espanha. O ministro do Interior, José Luiz Carneiro, destacou que as temperaturas podem chegar a 45 graus e afirmou que Portugal enfrenta a pior combinação de fatores desde os incêndios que afetaram o país entre junho e outubro de 2017, que deixaram mais de 100 mortos. O Japão realizou eleição para o Senado no domingo e a votação aconteceu em clima de comoção por causa do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. O Partido Liberal Democrata, que governa o país e ao qual Abe pertencia, e o aliado Komeito devem obter entre 69 e 83 das 125 cadeiras da Câmara Alta, de acordo com uma projeção do canal estatal NHK. Mesmo antes do assassinato, a coalizão já era favorita, mas a morte de Abe pode ter causado um impacto no número de cadeiras conquistadas. O assassinato provocou um grande choque no país e na comunidade internacional, inclusive em países com os quais o ex-premier teve relações tensas, como China e Coreia do Sul. O homem acusado pelo ataque foi detido e afirmou que acreditava que o político era vinculado a uma organização que não foi revelada. O Japão é um país com poucos crimes violentos e tem leis rígidas sobre o porte de armas e, por consequência, a segurança nos atos de campanha não é tão severa. As eleições deste domingo consolidam o poder do PLD e o primeiro-ministro Fumio Kishida vai ter uma posição ainda melhor, já que o país não vai ter eleições nos próximos 3 anos. O velório do ex-primeiro-ministro acontece hoje e amanhã está previsto um memorial, um funeral. Segundo a agência de notícia local, NHK, a participação será limitada a familiares e pessoas próximas ao ex-primeiro-ministro. Mais um capítulo triste da guerra da Ucrânia. Um ataque a um prédio na região de Donetsk deixou mais de 10 mortos. Desde o início da guerra, o número de vítimas fatais chega a quase 600. Mais de 10 mortos em um bombardeio contra um edifício no leste da Ucrânia. O ataque aconteceu durante a noite em Chassiv Yar, de 12 mil habitantes ao sudeste de Kramatorsk. O governador da região de Donetsk afirmou que o prédio de 4 andares foi atingido por um míssil russo. Até agora, quase 600 civis morreram e mais de 1.500 ficaram feridos na região desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. O exército russo, que reivindicou no começo do mês a tomada de Lugansk, busca o controle de Donetsk, o que permitiria o domínio de toda a região mineradora do Donbass. Kiev acusa a Rússia de roubar as colheitas de trigo nas áreas ocupadas e vendê-las de maneira ilegal no mercado internacional. As autoridades instaladas pela Rússia em Kharkiv disseram que a temporada de colheita começou nos territórios libertados da região, de acordo com a agência RIA Novosti. O tenista sérvio Novak Djokovic ganhou o torneio de Wimbledon pela 7ª vez na carreira. Acompanhe. O sérvio saiu atrás, mas buscou a virada e garantiu o 4º título consecutivo na capital da Inglaterra, se isolando na 2ª posição da história em títulos de Grand Slam com 21. Rafael Nadal, com 22, é o único jogador homem com mais conquistas que o sérvio.
Com a taça, Djokovic se igualou a Pete Sampras e William Henshaw como o segundo maior campeão da história do torneio entre os homens. Apenas Roger Federer tem mais títulos, com 8 taças no currículo. O sérvio também se tornou apenas o 4º tenista homem na história a conquistar ao menos 4 títulos consecutivos em Wimbledon. Apenas Pete Sampras, Roger Federer e Bjorn Borg conseguiram. Os 2 últimos foram pentacampeões. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.